Vamos relaxar bem nosso corpo. Vamos descontrair a coluna, os braços e mãos, as pernas e pés. Vamos realizar agora as palavras sobre gratidão. Feche seus olhos e vá junto agradecendo como nós estamos fazendo. Depois você vai escrever no seu caderno. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço ao Petit e à Loli, agradeço aos meus pais, aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, agradeço aos meus queridos netos, agradeço ao meu querido genro, agradeço às minhas queridas noras, agradeço a Andréia, Santina, ao Ronaldo e Isabela, agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo, agradeço às minhas queridas alunas, agradeço ao meu lar, a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço aos meus queridos alunos, agradeço aos meus queridos vizinhos, aos vizinhos de São Paulo, aos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos que trabalham. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser, eu agradeço a minha saúde. Agradeço a minha capacidade. Agradeço aos meus queridos alunos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Agradeço a Escola de Lakshmi. Eu agradeço ao meu discernimento. Agradeço intensamente ao meu lar, agradeço intensamente ao meu ser, agradeço a minha alimentação, agradeço ao Petit e à Loli, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar, eu agradeço poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, a beleza e as cores das flores, eu agradeço a todo o universo, agradeço a minha libertação, a minha saúde, ao amor que existe em meu coração. Que assim seja por toda a eternidade. Namastê. Agora, se você tem mais algo para agradecer, agradeça. Que assim seja para todos sempre. Amém. Vamos relaxar bem nosso corpo. Vamos descontrair a coluna, os braços e mãos, as pernas e pés. Vamos realizar agora as palavras sobre gratidão. Feche seus olhos e vá junto agradecendo como nós estamos fazendo. Depois você vai escrever no seu caderno. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama,
Agradeço o meu travesseiro. Agradeço ao Petit e à Loli. Agradeço aos meus pais, aos meus queridos pais. Agradeço ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos. Agradeço aos meus queridos netos. Agradeço ao meu querido genro. Agradeço às minhas queridas noras. Agradeço a Andréia, Santina, ao Ronaldo e Isabela. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço ao meu lar, a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos. Agradeço aos meus queridos vizinhos, aos vizinhos de São Paulo, aos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos que trabalham. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser, eu agradeço a minha saúde. Agradeço a minha capacidade. Agradeço aos meus queridos alunos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Agradeço a Escola de Lakshmi. Eu agradeço ao meu discernimento. Agradeço intensamente ao meu lar. Agradeço intensamente ao meu ser. Agradeço a minha alimentação. Agradeço ao Petit e à Loli. Agradeço ao carinho que eu tenho. Agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, a beleza e as cores das flores. Eu agradeço a todo o universo. Agradeço a minha libertação, a minha saúde, ao amor que existe em meu coração. Que assim seja por toda a eternidade. Namastê. Agora, se você tem mais algo para agradecer, agradeça. Que assim seja para todo sempre. Amém. Vamos relaxar bem nosso corpo. Vamos descontrair a coluna, os braços e mãos, as pernas e pés. Vamos realizar agora as palavras sobre gratidão. Feche seus olhos e vá junto agradecendo como nós estamos fazendo. Depois você vai escrever no seu caderno. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço ao Petit e à Loli, agradeço aos meus pais, aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, agradeço aos meus queridos netos, agradeço ao meu querido genro, agradeço às minhas queridas noras, agradeço a Andréia, Santina, ao Ronaldo e Isabela,
Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço ao meu lar a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos. Agradeço aos meus queridos vizinhos, aos vizinhos de São Paulo, aos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos que trabalham. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser, eu agradeço a minha saúde. Agradeço a minha capacidade. Agradeço aos meus queridos alunos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Agradeço a escola de Lakshmi. Eu agradeço ao meu discernimento. Agradeço intensamente ao meu lar. Agradeço intensamente ao meu ser. Agradeço a minha alimentação. Agradeço ao Petit e à Loli. Agradeço ao carinho que eu tenho. Agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, a beleza e as cores das flores. Eu agradeço a todo o universo. Agradeço a minha libertação, a minha saúde, ao amor que existe em meu coração. Que assim seja por toda a eternidade. Namastê. Agora, se você tem mais algo para agradecer, agradeça. Que assim seja para todo sempre. Amém. Vamos relaxar bem nosso corpo. Vamos descontrair a coluna, os braços e mãos, as pernas e pés. Vamos realizar agora as palavras sobre gratidão. Feche seus olhos e vá junto agradecendo como nós estamos fazendo. Depois você vai escrever no seu caderno. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço ao Petit e à Loli, agradeço aos meus pais, aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, agradeço aos meus queridos netos, agradeço ao meu querido genro, agradeço às minhas queridas noras, agradeço a Andréia, Santina, ao Ronaldo e Isabela, agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo, agradeço às minhas queridas alunas, agradeço ao meu lar a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina,
Agradeço aos meus queridos alunos, agradeço aos meus queridos vizinhos, aos vizinhos de São Paulo, aos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos que trabalham. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias.